Pega no livro, Seria, página. será que havia passado pra gente a 71, 73 e 75. Isso. Tia, se a gente perguntar pela tia pelo WhatsApp a nota, a tia responde? Meu bem, ela não vai ficar visível para você? Hum? Vai, pai. Página 171. As notas elas vão ficar disponíveis para você. Eu suponho que está faltando só, talvez, algum professor colocar. Para ficar disponível todas. Então, não há necessidade de você estar no WhatsApp direto perguntando a um e a outro, né? Se já tem aquele programa do qual você vai ter disponível todas. Ei, tia, a senhora demorou um pouco a entrar, foi por causa da internet e da chuva? Não, meu bem, é porque as minhas aulas neste horário, elas são próximas. Então, tipo assim, eu acabei de sair do 7º ano, entendeu? Aí, às vezes, acontece um pouquinho isso aí. Porque tem que anotar a frequência, enfim, né? Aí, às vezes, acontece isso aí. Desculpa. Mas a internet também hoje não tá muito boa, não. Tá auxiliando muito, não. Então, vamos aí. Na página 171, nós temos aí o Investigue, né? O derrame ocular ocorre quando um dos vasos sanguíneos da conjuntura rompe, ou melhor, desculpa, da conjuntura não, desculpa, repetindo. O derrame ocular no olho ocorre quando um dos vasos sanguíneos da conjuntiva rompe, provocando o que vulgarmente as pessoas apelidam de sangue nos olhos. A conjuntiva é uma camada fina que reveste as pálpebras internamente e a esclera, a parte branca dos olhos, na qual podemos encontrar os estreitos vasos conjuntivais por onde flui o sangue. Pesquise as causas ligadas a essa hemorragia. Posso ler a minha? Pode. Aqui. Este sangramento não deve ser confundido com o sangramento intraocular, geralmente associado à lesão de retina, como retinopatia diabética, trauma ou deslocamento da retina. No caso do intraocular, o paciente apresenta baixa visão. Maiane, a página 171, investigue da página 171, que está perguntando quais as causas ligadas a essa hemorragia, ou seja, a este derrame ocular. Posso falar minha, tia? Pode. O esforço excessivo, como tossir repetidamente ou o movimento de náuseas e vômitos, pode causar aumento da pressão venosa e o que também propicia o surgimento dessa hemorragia subconjuntival, pois são movimentos que requerem muita força e podem romper os pequenos vasos do olho. Tá correto? Está. A minha também, tia? Leia de novo o time, por gentileza. Porque hoje Este está sangramento muito ruim. Este sangramento não deve ser confundido com o sangramento intraocular, geralmente associado à lesão de retina, como retinopatia diabética, trauma ou deslocamento da retina. No caso do intraocular, o paciente apresenta baixa visão. Ah, certo. Mas estava te perguntando, no caso aí, as causas ligadas a essa hemorragia. Esse derrame ocular é tido também como uma hemorragia. Tá? Então, o que causa isso daí é justamente o que a Maiane falou. Quando você faz um esforço exagerado, né? Pode ser causado também por uma tosse, por um espirro, vômitos, tá? Levantamento de pesos, né? Quando você faz um esforço muito grande. Ou uma atividade física muito intensa. Isso pode causar também um derrame ocular, certo? Assim também como o fato de você coçar o olho. Tosses, espirros, vômitos e Esforço. esforços exagerados, né? Pronto, pode colocar assim, se fosse exagerado. Percebi?
Estou esperando alguém dizer se precisa repetir. Não, tia, pode prosseguir. Ok, então vamos passar para a página seguinte. Página 173. Na página 173, nós temos aí: com a correria do dia a dia, ficou cada vez mais difícil se manter distante de situações estressantes. Estresse é fator de risco para muitas doenças, e entre as mais graves estão as cardiovasculares, como, por exemplo, aí o infarto. Como o estresse favorece o risco do infarto? Posso falar, minha tia? Pode, Maria. O estresse, eu coloquei sobre o estresse emocional. O estresse emocional está envolvido no patogênese do infarto, uma vez que gera um estado de inflamação generalizada no organismo. Aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio que podem agravar um quadro cardiovascular culminado no infarto. Tá certo? Está. Maiane. Tá, Maria. A correria do dia a dia irá favorecer a liberação de fatores que levam ao estresse, como é o caso da adrenalina e Corticoides. cortisol, isso, que são hormônios que favorecem a liberação de lipídios dos adipócitos. Tá correto? Adiposo. Tá? Posso Tá ler o meu, correto. tio? Pode, Taima. Aqui. Muito estresse pode aumentar a produção de leucócitos no organismo. Em excesso, essas células no sistema imunológico elevam o risco de entupimento das artérias e podem levar a um infarto ou AVC. Ok, mais alguém? Não? Posso passar adiante, né? Está correto, pessoal. No caso aí, hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar que pessoas estão estressadas, né? Estão com estresse. Isso porque, justamente, algumas situações fazem com que você fique com esse dia, muitas obrigações, muitas tarefas, coisas que às vezes você não consegue associar todas as coisas ao mesmo tempo, acabam fazendo com que seu organismo responda de uma forma negativa, né, de forma estressante. E isso daí pode ocasionar um infarto, né? Por quê? Porque se você está estressado, a sua pressão arterial, ela tende a ficar mais elevada, ou seja, ela tende a subir. Você pode acarretar aí uma arritmia, né, uma arritmia cardíaca. Pode também ocorrer aí o risco de você ter uma trombose, né, quando você está bastante estressado. Então, uma coisa acaba puxando outras situações negativas, tá? Passando a página 75, tá, meu? Confere. Sim. Posso ler a minha? Tem que ler o enunciado ainda. É o investigue, deixa eu ler. É isso mesmo, eu queria ler o enunciado. Quando eu terminar de ler o enunciado, tu lê a resposta. Vamos lá. O coração de um jovem saudável bate no mínimo 60 e no máximo 90 vezes por minuto. Mas se, de vez em quando, sua frequência cardíaca se apresentam alterada, não quer dizer que você tem algum tipo de doença. O coração está ligado ao cérebro e o corpo por estímulos nervosos, e são estes que dizem o quanto ele precisa trabalhar. Sendo assim, que região do coração pode ser considerada seu marca-passo natural? E como funciona? Posso falar, minha tia? O Taimo falar dele primeiro, e o Francisco Francélio e Dona Maiane, se continuarem conversando a respeito de jogo, eu vou repassar para o Roberto, e na próxima aula vocês estão excluídos. Só uma dica. Vai, Taimo. Tá certo. Sinusal, que permite ao coração bater de forma rítmica. Os impulsos são transportados por feixes elétricos, vias de células especializadas, das câmaras superiores para as inferiores para que possam se contrair. Ótimo. Vai, Maiane.
automatismo ocorre devido ao sinoatrial, que possui a capacidade de Sinoatrial. despolarizar sozinho. Dessa forma, ele faz com que o coração não dependa diretamente do sistema nervoso central para despolarizar. Tá correto? Despolarização. Está. Essa resposta aí é Maria Clara. Ou Maria Clara, não, Maria Luísa. Da 175, é? Às vezes eu penso que vocês não escutam, porque demora um século para vocês responderem. A gente Vou escuta, porque às colocar. vezes a gente se faz de morto mesmo. Às vezes parece uma coisa assim meio, sei lá, meio lento demais. Aí acaba. Os professores disseram que não é pra gente falar nem no chat, nem no microfone. A gente finge morto na hora das perguntas. Eu percebi. Não é para conversar conversas paralelas do tipo sobre jogos, sobre diamante, né? É isto aí que não é para conversar. E que o senhor José teima em colocar no campo errado. A minha resposta eu escrevi sinusal. É sinusal? Também. Pode ser sinoatrial ou sinusal. É porque eu economizei aí palavrinhas. Mas era para me ter colocado. Pode ser também, tá? Tia, a senhora não passou a 1 da 75, não. Da 175, nem a 176, não, né? Não. A senhora só passou a... Investigue, não foi não? A senhora só passou... Foi, só investigue. Nossa, eu fiz o porque no início da caso- 1 também. Não, porque no caso, a 1 estava na página, né? Na página correspondente a 175. Foi assim, não? Foi, ele fica Foi. no início da questão 1, fica na mesma página. Foi, Aí- mas não tem problema não, que a gente tiver feito. Aí eu fiz ela e a outra página não fiz. É, Foi justamente, do mesmo jeito. não tem problema não, tá? Não tem problema não. Enquanto a Maria Luísa vai colocar aí a resposta, Maria, a partezinha que a tia colocou embaixo é a continuação, tá? Só falando um pouquinho aí com relação à pressão arterial. A pressão arterial, algumas atividades físicas, algumas não. Todas as atividades físicas que você realiza também ajudam aí a controlar o ritmo da pressão arterial, que nós devemos buscar mantê-la com a máxima 12 e a mínima 8, né? Que nós chamamos popularmente de 12 por 8. Tá, irmão, o que a Maria Luísa havia pedido para mim que eu coloquei é da página 175, meu bem. O investigue, viu? Pessoal, investigue. O seu está correto, você já leu. Tá? Então, alguns hábitos ajudam também a você manter uma pressão arterial dentro do padrão, podemos dizer assim, né? Tanto atividade física, como, por exemplo, uma caminhada, andar de bicicleta, né? Realizar correr, por exemplo. São algumas atividades que ajudam você manter aí, a melhorar a qualidade aí de vida e a melhorar também a sua pressão arterial, né? Além de uma alimentação saudável também, né? Evitar consumir alimentos muito salgados, também auxilia com relação à pressão arterial. Dando continuidade aí na página 175, nós temos aí uma imagem de um coração, né? Como nós já havíamos falado nas aulas anteriores, o coração, ele é um músculo, mas ele é oco, né? E é por ele que passa aí o nosso sangue. O sangue rico em oxigênio e o sangue contendo substâncias que são desnecessárias, no caso aí, contendo gás carbônico. Aí na página 175, vem justamente pedindo para vocês observarem esse coração, né? Observar esse coração e identificar, né, corretamente as partes do coração.
Então, assim, vamos ver se a gente consegue fazer uma comunicação, né, à distância, de forma que todos possam acompanhar. Então, assim, do lado esquerdo, olhando para o lado esquerdo, essa primeira seta, qual é o nome que vocês conseguiram identificar aí na primeira seta? Eu coloquei, tia, artéria aorta. Certo. Também Lado botei esquerdo. essa. Ok, Maiane? Ok, eu botei essa daí também. Do lado esquerdo, o primeiro tracinho aí é a artéria aorta. A segunda seta. Veia cava superior. Eu Veia também, cava superior. também coloquei veia cava superior. Abaixo da veia cava superior, o que é que nós temos aí? Eu coloquei átrio Atrito direito. Átrio direito. É, átrio direito. Átrio direito, muito bem. Abaixo do átrio direito, o que é que nós temos? Válvula tricúspide. Válvula tricúspide. Isso. Válvula, não é válvula, tá? Presta atenção. É válvula. Nome estranho, viu? Esse? É, tia, válvula tricúspide? Isso, válvula tricúspide. Estou digitando aqui na sequência, para quem não colocou. Abaixo da válvula tricúspide. Veia cava inferior. Veia cava. Veia cava inferior, cava foi o que eu escrevi também. inferior. E abaixo da veia cava inferior, nós temos o Ventrículo direito. direito. ótimo. Tia, 176, a senhora vai passar pra gente fazer, né? Sim, senhora. Mas não agora. Vamos continuar. Tem um lado direito também da página. Pronto, agora nós vamos para o lado direito dessa imagem do coração. Ei, Lá tia, na primeira coisa. uma pequena coisa. Eu estava tentando fazer essa atividade e também olhando pelas imagens para ver se eu conseguia identificar. Olhando pelas imagens, para saber onde colocar. Só que muitas vezes acabava me atrapalhando. Aí eu meio que percebi que na imagem o coração estava sendo mostrado de um ângulo e na outra imagem de um ângulo diferente. Por isso que estava estranho para mim. Por isso que estava estranho, né? Que não estava conseguindo identificar. Agora aí, do lado esquerdo, ou melhor, do lado esquerdo não, desculpa, do lado direito da imagem do coração, começando aí, lá na primeira seta, nós temos o quê? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Abaixo da artéria pulmonar. Veias pulmonares. Veias pulmonares, que são justamente esses dois, podemos dizer assim, esses dois espacinhos, como se fossem dois canudinhos aí na imagem. Abaixo das veias pulmonares. Átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Abaixo do átrio esquerdo. Válvula mitral. Mitral. Válvula mitral. Tu ia dizer o quê, Maiane? Eu ia dizer mineral, tio. Eu percebi. Tá sabendo? Legal. Válvula mitral. Não, porque às vezes acontece da gente estar com a língua um pouco enrolada. Isso acontece. Eu entendo. E abaixo da válvula mitral? Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Muito bem. Passando, coloca a data, tá? Coloca a data de hoje. E vamos passar adiante. Ok? Vamos lá. Ok. Agora a gente vai para a explicação, né? Na página 176, vem falando a respeito de grupos sanguíneos, né? Nós sabemos, e se não sabemos, é bom saber, nós devemos saber qual é o tipo de sangue que nós possuímos, tá? Qual é o nosso grupo sanguíneo? Por quê? Porque existem grupos diferentes, existem tipos de sangue diferentes. Então, para que é importante nós sabermos o grupo sanguíneo do qual... Oi? Tia, às Por que é vezes importante nós... Tia, às vezes perdão interromper, às vezes o grupo sanguíneo vem assim, é de hereditariedade, né? Isso, tá?
Então, assim, por que é importante a gente saber qual o grupo sanguíneo, qual o nosso grupo sanguíneo? Por causa de uma emergência, né? No caso de uma emergência da qual você precisa fazer uma transfusão sanguínea, você precisa de sangue, né? Então, quando você já sabe, então facilita na hora da transfusão de sangue, pelo fato de que o sangue, ele já as bolsas de sangue, elas já são, eu usei o termo classificado, não sei nem se é adequado, mas elas já são organizadas no banco de dados, de acordo com o tipo sanguíneo do doador, né? Então, numa emergência, é sempre bom você saber qual é o seu tipo sanguíneo, para que assim facilite também na hora de você receber uma doação de sangue, tá? Então, nós vamos ver aí algumas informações relacionadas aos grupos sanguíneos. Por quê? Porque nós já vimos que no nosso sangue nós encontramos as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, e cada um tem a sua função, né? Só que nós vamos ver aí que o que distingue aí os grupos sanguíneos é justamente alguns tipos de proteína que contém o nosso sangue, certo? Então, nós vamos ver que essas proteínas, elas acabam fazendo algumas reações, e isso daí vai fazer com que a gente possa identificar o grupo sanguíneo, o tipo de sangue de determinada pessoa, de determinado paciente, certo? Ok? Alguma coisa? Ok, nada até aqui. Nada até aqui, né? Pois começa aí, Maiane. Se tu adora esse microfone. Oxi, mas vai. Os grupos sanguíneos, sistema ABO. Como vimos, a circulação sanguínea é vital para o funcionamento de todo o nosso corpo. Existem, porém, condições em que esse líquido tão importante não é suficiente para cumprir as suas funções, como casos graves de anemia, as hemorragias ou mesmo a perda de sangue em cirurgias. Hoje, porém, é possível contornar essa situação por meio da transfusão de volumes de sangue ou mesmo de componentes do sangue, hemácias e plaquetas, por exemplo. Isso só se tornou possível de forma segura graças à descoberta dos grupos sanguíneos e, consequentemente, da compatibilidade. Compatibilidade. Compatibilidade é quando o tipo sanguíneo é compatível, ou seja, é aceitado, é aceitável, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem um tipo sanguíneo do grupo A, ela só pode receber doação do mesmo grupo sanguíneo do qual ela pertence, tá? Ela não pode receber o B, por exemplo. Tia, então esse texto aqui só está dizendo o que a senhora falou, que para fazer a transferência de sangue, é necessário que o sangue seja compatível. Isso. É. Para que você possa receber, vamos supor, numa situação de emergência, sofreu um acidente e perdeu muito sangue, você vai precisar, né, de um doador, de um doador de sangue. Esse doador, ele tem que ser compatível com o seu tipo sanguíneo, né, com o seu tipo de sangue. Se você tem um tipo de sangue A positivo, por exemplo, ele vai ter que ter o mesmo tipo sanguíneo do seu, para que ele possa ser um doador, tá? Então, isso aí, esse parágrafo, ele está só comparando. Não só no caso aí de um acidente, mas às vezes quando você faz uma cirurgia, você perde muito sangue. Como foi lido pela Maiane, no caso de uma hemorragia, você perde muito sangue. Uma anemia, da mesma forma. Então, em alguns casos, acaba que você precisa de uma transfusão de sangue, né? E esse sangue, ele tem que ser compatível, né? Compatível com o seu, para que você possa recebê-lo. Maiane? As hemácias humanas podem conter dois tipos de proteínas, aglutinogênio A e aglutinogênio B. As que possuem o aglutinogênio A possuem o tipo sanguíneo A. As pessoas que possuem o aglutinogênio B possuem tipo B. As pessoas as que possuem ambos são do tipo AB e as que não possuem são do tipo O. Já no plasma humano, há dois tipos de aglutina, que funcionam como anticorpos
Anticorpos são substâncias que neutralizam ameaças ao nosso organismo. E essas ameaças são chamadas de antígenos. Antígenos. Ó, a substância, no caso aí, a proteína que nós temos é a aglutinina, né? A aglutinina, ela é uma substância que é contida aí no nosso sangue, né? No plasma. E ela funciona como um anticorpo, né? Ela funciona como uma defesa do nosso organismo. Por quê? Porque ela neutraliza, ela vai neutralizar qualquer tipo de ameaça ao nosso organismo, né? Ela vai neutralizar ameaças ao nosso organismo. Essas ameaças, como foi lido aí, elas são chamadas de antígenos, tá? Aí nós temos aí, ó, a aglutinina pode ser anti-A ou anti-B. E como o próprio nome sugere, elas neutralizam, respectivamente, o aglutine... Eita, Maiane, pegou. Aglutinogênio, né? No caso, ela neutraliza aí os aglutinogênios, A e B. Assim, os tipos sanguíneos apresentam a seguinte composição. E nós temos aí, ó, pessoas que pertencem ao grupo A, tipo sanguíneo A, apresentam o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B, tá? Se vocês observarem, é oposto. Pessoas que pertencem ao grupo B já apresentam a substância do aglutinogênio B e já a aglutinina já é o anti-A. E pessoas do grupo O não apresentam o aglutinogênio e, porém, apresentam na aglutinina, que é a que funciona como um anticorpo, já apresentam os dois, o anti-A e o anti-B, certo? Quer dizer que o A ele não possui nem A nem B como aglutinogênio, né? Não possui nenhum dos dois, nem o A e nem o B. Não possui aglutinogênio, no caso, né? Só vai possuir a substância que funciona como um anticorpo, né? Que é justamente o anti-A e o anti-B, que funciona como um neutralizador, podemos dizer assim. Já as pessoas que pertencem ao grupo AB, elas possuem aglutinogênio A e B, porém não possuem a substância conhecida como aglutinina. Quer dizer que eles são meio Tá? que imunes, tia. Imunes como assim? Imunes à aglutinina. Aglutinina, é. No caso, eles não apresentam aglutinina. Eles não contêm, as pessoas que têm o tipo AB não apresentam aí aglutinina. Ou seja, não apresentam aí substâncias que neutralizam ameaças no organismo. Elas não apresentam essa substância, elas apresentam a proteína do aglutinogênio. Tia, as ameaças são as... Não, nada. Hã? Como é, Taim? Taim? Agora eu vou fazer igual a Maiane. Oxe, o que foi? Eu não entendi. Mas qualquer coisa tu me interrompe e pergunta novamente, tá bom? Não tem problema. Continua, Maiane. As aglutíneas podem ser Página 177, tá? Pode ser anti-A ou anti-B. E, como o próprio nome sugere, elas neutralizam, respectivamente, os aglutinogênios A e B. Assim, os tipos sanguíneos apresentam a seguinte composição. Aí precisa ler o quadro, Anântia? Não precisa, não. Eu já falei sobre o quadro. Pode passar adiante. Se uma pessoa possui aglutinogênio A... Só um minutinho, Maiane. Tá. Só um minutinho. Taiwan, tu não conseguiu compreender o quadro, né? Assim, pelo que eu entendi, tu não conseguiu compreender. Agora, tu observa bem direitinho aí na leitura que a Maiane vai fazer, que tu vai clarear um pouquinho mais com relação aí ao quadro dos tipos sanguíneos, tá? Ó, por exemplo, se uma pessoa possui o aglutinogênio A, obrigatoriamente, ela não poderá apresentar a aglutinina anti-B. Ou melhor, anti-A. Ela vai apresentar anti-B, tá? Continue, Maiane. Qualquer coisa, depois tu me pergunta, tá? Se uma pessoa possui aglutinogênio A, obrigatoriamente não poderá ter aglutinina em anti-A.
Da mesma forma, se possuir aglutinogênio B, não poderá ter aglutinina anti-B. Se isso ocorresse, seriam observadas reações de aglutinação de hemácias coágulos, o que poderia levar ao entupimento dos mais variados vasos sanguíneos, comprometendo a circulação do sangue no organismo como um todo, podendo inclusive levar à morte. Por isso, é tão importante sabermos o grupo sanguíneo ao realizar uma transfusão, para não injetar um sangue incompatível no organismo. Além disso... Um minutinho aí. É rapidinho. Time. E o restante dos meus amigos. O que é que acontece? Se a pessoa, ela pertence ao grupo A, o aglutinogênio dela é A, tá? Porém, a aglutinina, que é a substância que neutraliza, não pode ser a anti-A. Tem que ser a anti-B. Por quê? Porque se apresentar o anti-A, junto com o aglutinogênio A, o que é que vai acontecer? Vai dar uma reação da qual esse sangue pode coagular, tá? E aí, como foi lido aí, pode ocasionar até a morte. Então, grupo A apresentou o aglutinogênio A, a aglutinina, que no caso aí é a substância que vai neutralizar, né, possíveis ameaças ao nosso organismo, tem que ser a anti-B. Do mesmo jeito, pessoas que apresentam o tipo sanguíneo B. Apresentou o tipo sanguíneo B, o aglutinogênio desta pessoa é o B. Porém, a aglutinina desta pessoa não pode ser B, tem que ser a anti-A. Por quê? Porque se for anti-B, corre o risco aí de ter uma reação da qual vai coagular esse sangue, vai acabar atrapalhando no funcionamento dos vasos sanguíneos, certo? Certo, e outra coisa, tia, aglutinogênio é o nome dado às proteínas do tipo sanguíneo? Isso. No caso aí, o aglutinogênio é um tipo de proteína, tá? Contida no nosso sangue. A aglutinina é a que defende a aglutinogênio, né? Que Isso. defende... praticamente a defesa da aglutinogênio, ok. Por isso que eu fiquei em dúvida, não havia entendido direito. Obrigada. Isso mesmo, Maiane. A Maiane colocou aí como se fosse invertendo. Por exemplo, o tipo A apresenta o aglutinogênio A, porém a aglutinina já não pode ser anti-A, tem que ser a anti-B, tá? O tipo B apresenta o aglutinogênio B, porém a aglutinina, ela é anti-A, certo? No caso de quem apresenta o tipo de sangue O, ela não apresenta aglutinogênio, ela só vai apresentar a aglutinina. Já quem apresenta o tipo AB, não apresenta o aglutinogênio A e B, porém não apresenta a aglutinina, tá? É como a Maiane colocou aqui, é invertendo, né? Acontece aí uma certa inversão. Por quê? Porque se apresenta no grupo A, por exemplo, o grupo A apresenta o aglutinogênio A e a aglutinina A, isso daí vai causar uma reação da qual vai atrapalhar no funcionamento dos vasos sanguíneos, correndo o risco aí de entupi-los, tá? Por isso que é importante a gente saber o tipo de sangue que nós temos no momento de uma transfusão sanguínea. Hoje em dia, como foi até colocado no início da leitura pela Maiane, hoje em dia já é mais fácil a pessoa identificar qual o seu tipo sanguíneo fazendo um exame de sangue, né? Você faz um exame de sangue para poder saber qual o seu tipo sanguíneo. Então, hoje em dia já é até mais fácil. E como eu disse para vocês também, as pessoas que fazem doação de sangue, também as bolsas, elas já são identificadas, né? Para assim facilitar. Continua, Maiane. E está terminando a aula. Além disso, ao se doar e receber sangue, também devemos observar o fato RH. Trata-se de uma proteína que, quando presente nas hemácias, dizemos que o indivíduo RH positivo, RH+, já o contrário chama-se RH negativo, RH-. Essa proteína é neutralizada pelo anticorpo anti-RH. RH. RH mesmo. O indivíduo RH- recebe uma transfusão de sangue RH+, seu sangue reage contra o antígeno RH,
produzindo anticorpos. Logo, deduzimos que é determinadamente proibido um indivíduo RH- receber uma transfusão de sangue de um portador de RH+. Continua, tia? Ou a tia vai explicar? Não, pode continuar esse finalzinho. É que eu estou observando aqui quem está colocando o número da chamada. Isso explica porque, ao informarmos nosso tipo de sangue, dizemos que ele é positivo ou negativo. É preciso que haja compatibilidade quanto ao grupo ABAB e O, e também quanto ao fator do RH+ ou RH-, para que as transfusões sejam feitas com segurança. Pronto, isso aí também é importante você saber se o seu tipo de sangue é positivo ou se ele é negativo, tá? No caso de uma transfusão também você deve saber isso aí, qual o seu tipo sanguíneo e se ele é positivo ou se ele é negativo. Isso facilita também na hora de uma transfusão de sangue. Acabou. Agora a tia vai fazer a chamada, né? Já estou fazendo aqui as anotações. Estou pedindo para que vocês coloquem o número e a turma, tá? Por gentileza. Oi, Miguel, tudo bem? Oi, tia, como vai o seu dia? Aqui tá muito ótimo. Só uma chuvinha. Graças a Deus estou bem. Nada demais, né? Essa chuva de agora. É ótimo. Ó, pessoal, outra coisa que eu queria conversar com vocês, mas é colocando aí o número da chamada, nome completo, a turma e observe o número de chamada para evitar de vocês colocarem o número de um coleguinha que não é o seu, tá? Por quê? Porque na hora de colocar a nota, isso aí pode atrapalhar a pontuação de vocês. Bem, eu tô olhando aqui, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só tem 12 alunos, cadê o restante da galera? Aqui só tem 14, tirando 2. Estou esperando. Pois tá, gente. Tenha uma boa tarde.